chegamos então à página 6. Leia o texto a seguir. Aqui, pessoal, nesse texto, você vai reparar que é um texto que vai trazer para nós informações científicas sobre o pássaro irapuru, certo? A imagem dele aí para vocês conhecerem. Esse texto, ele é bem diferente do outro, né, pessoal? O outro era uma lenda. Esse texto aqui é um texto diferente, por quê? Porque trata-se de um verbete, tá? O verbete, pessoal, a gente encontra nos dicionários, né? Nas enciclopédias, certo? Por quê? Porque o verbete ele serve para explicar alguma coisa, certinho? Então, olha aí a questão A. Qual é o assunto do texto lido? Até já respondi aí para vocês. B. Volte ao texto e transcreva dele 3 características do pássaro uirapuru. Então, você volta lá ao texto e pega 3 características, tá? Você que vai escolher. C. As características do pássaro presentes no texto são científicas? Justifique sua resposta. Sem dúvida são científicas, né, pessoal? São baseadas em pesquisa, né? Diferentemente do que acontece lá na lenda, tá bom? Conhecendo o gênero textual. Aqui a gente tem uma explicação sobre lenda e verbete, né, pessoal? Porque aí está diferenciando os dois textos. Você lê com atenção, tá? Você vai perceber que o gênero lenda, ele está presente em várias culturas, né? Todas as culturas têm lenda. A cultura indígena, a cultura afro-brasileira, certo? E depois vem a explicação de verbete, que eu também já expliquei para vocês. Vocês veem aí com atenção, tá? Para ficar por dentro. Reflexão sobre o uso da língua. Agora vem a parte da gramática. Nós vamos estudar o particípio, que é uma forma nominal do verbo, tá? Olha lá, número 1. Releia este começo da lenda Irapuru. Certo jovem, não muito belo, era admirado e desejado por todas as moças de sua tribo. Escreva ao lado da palavra jovem as palavras já destacadas no trecho que acrescentam alguma característica ou atributo a ele. Característica, atributo é algo que diz, né, sobre as qualidades, sobre os defeitos, enfim, de uma pessoa ou de algo, né? Então, você vai encontrar aqui aquelas que estão nesse trechinho, tá, pessoal? Tá muito fácil aí, né? B. Observe que 2 dessas palavras podem ser relacionadas a um verbo. Admirar, admirado. Desejar, desejado, certo? E aí, vamos para a próxima página, já vai carregar aqui, pronto. Importante saber, as palavras admirado e desejado são classificadas como particípio. O particípio é uma das formas nominais do verbo. Além de sua função verbal, ela também desempenha a função que é própria dos nomes, podendo ser flexionada em gênero e número, ou seja, uma palavra variável, né? Nos verbos regulares, sua grafia termina em ado ou ada, ou ido ou ida. É a terminação da forma do particípio, tá, pessoal? Então, olha lá o exercício 2. Complete as frases a seguir, fazendo a concordância adequada conforme o exemplo. O nome dele significa flauta encantada. Seria o verbo encantar, de onde você teria tirado encantada. Você vai seguir o mesmo raciocínio aqui. O jovem foi pela cobra. O verbo é morder. Se o verbo é morder, só pode ser o jovem foi mordido pela cobra. E aí segue o mesmo raciocínio. Aqui embaixo tem uma explicaçãozinha aí para vocês saberem um pouquinho mais sobre o particípio, tá, pessoal? Chegamos ao mãos à obra. Lá no mãos à obra, nós temos o seguinte. O trecho a seguir fala sobre a distribuição geográfica do pássaro irapuru verdadeiro pelo Brasil. Distribuição geográfica, presente em quase toda a Amazônia brasileira, com exceção do Alto Rio Negro e da região a leste do Rio Tapajós, encontrado também em todos os demais países amazônicos. Identifique e copie o particípio. Nesse trechinho aqui, nós temos um verbo no particípio, é só você encontrar. B. O particípio presente no trecho é um adjetivo, ou seja, dá uma característica. Esse adjetivo corresponde à característica, a um atributo do pássaro. Pessoal, aqui na verdade pode ser adjetivo ou pode não ser, tá? A professora se atrapalhou aqui de novo. O que vai acontecer? Pode ser adjetivo ou pode não ser, você tem que ver o contexto, tá bom?
Deixa eu passar para a próxima. Leia um trecho da lenda do Irapuru. Certo jovem, não muito belo, era admirado por tocar flauta muito bem. Deram-lhe então o nome de Catuboré, flauta encantada. Identifique o segundo particípio presente no trecho. O particípio que você identificou e copiou é um adjetivo. Esse adjetivo corresponde a uma característica? Explique. E aí, será que o adjetivo vai corresponder a uma característica ou tem um outro sentido? Tá bom? Chegamos ao 3. A partir do texto sobre a lenda, foi feita uma lista de verbos. Escreva o particípio dos verbos a seguir. Você vai seguir o mesmo raciocínio que a gente vinha fazendo até agora, ó. Tocar, qual vai ser o particípio? Tocado, né? Dar, dado e assim por diante, tá, pessoal? Em todas essas frases, ó lá, já estamos chegando na página 9. Em todas essas frases, não há um particípio, perdão. Em todas essas frases há um particípio. Veja se todos estão escritos corretamente. Caso haja algum grafado incorretamente, corrija-o. Aqui a gente tem sim particípios que estão escritos incorretamente. Então você tem que prestar bastante atenção, ó. Como falante da língua, pessoal, a gente sabe que tem palavras que ficam estranhas, a gente percebe que tem alguma coisa estranha com elas. Então, por exemplo, ó, eu não tinha dizido isso. Esse dizido, será que está correto, pessoal? De forma alguma, né? Como é que é o certo? Eu não tinha dito isso, né? Então, você vai fazer esse exercício com bastante atenção para ver se o particípio está correto ou não. Se não estiver, é só você corrigir. E chegamos lá na página 10, no início da página, tá? No finalzinho do exercício, você vai fazer, então, até a letra I e vamos encerrar por aqui as atividades dessa semana. Na semana que vem continuamos, certinho? Então, vocês já sabem aí como é que funciona, né? Vocês vão fazer as atividades, tirar foto e me mandar. Eu aguardo. Então, pessoal, tenham uma boa semana e bons estudos. Até mais!